Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos, servas, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador, glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, governador Valadares, Minas Gerais, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, abriremos as nossas Bíblias em Êxodo 15, versículo de número 17. Sifra e Puã, duas parteiras temente a Deus. Esse texto sagrado nos revela a história de Sifra e Puã, duas parteiras hebraicas temente a Deus, que salvava a vida de muitos meninos hebreus. Sifra e Puã vivia em um período muito difícil para o povo hebreu no Egito, quando o faraó tinha assinado um decreto de infiticídio, ordenando que as parteiras matassem todos os meninos hebreus do sexo masculino, para que os israelitas não se multiplicassem no Egito. Porém, essas duas parteiras eram temente a Deus e arriscava suas próprias vidas por desobediência à ordem do tirano, rei do Egito, e deixaram as crianças com vida. Inclusive Moisés foi uma dessas crianças, nascida naquele período que Deus preservou para libertar o povo hebreu da escravidão de Faraó. Êxodo 1, versículo 15, versículo 20. Êxodo 2, versículo 1, versículo 10. Mulheres obedientes a Deus, preocupado com o crescimento extraordinário do povo hebreu no Egito, Faraó ordenou às parteiras que matassem as crianças hebreias do sexo masculino e deixasse com a vida as meninas. Sifra, sua companheira Puã, sendo obstetras profissionais, preferiram obedecer a Deus do que o rei tirano. Em Êxodo 1, versículo 15 e 17. Parteira é um título mais antigo do profissional, que chamado de obstetra. Ao longo dos anos, baseando-se com nova filosofia, houve mudança na denominação na área da atuação dessas profissionais, passando de parteira obstetra, finalmente a enfermeira obstetra. Quando as autoridades religiosas ordenaram aos apóstolos que não mais falasse no nome de Jesus, a resposta dele foi a seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos 5, versículo de número 29. A liberdade de Israel do Egito é a conservação de milhares de crianças passaram pela mão dessas duas mulheres temente a Deus, chamadas Sifra e Puã, que preferiram obedecer a Deus do que os homens, tirando que governava o Egito. Em Êxodo 1, versículo 17. O nome Sifra significa esplêndida ou bonita. A palavra de Deus afirma que Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou-se, fortaleceu muito. Egito 1, versículo 20. Deus, que sabe recompensar com as ricas bênçãos todas as pessoas, faz o bem ao seu povo. Hebreus 6, versículo 10. Em todos os períodos da história, Deus sempre colocou as pessoas certas no lugar certo para proteger e defender o seu povo em período de duras perseguições. Deus colocou Abadias, mordomo de Acabe, dentro do palácio para descobrir as intenções malignas de
Jezabel contra os profetas de Deus e conseguiu livrar a vida de dezenas deles. 1 Reis 18, versículo de número 3, versículo de número 4. Deus também colocou Esther na posição de rainha da Pérsia para, em momentos oportunos, livrar o povo judeu de um genocida instigado pelo o perverso Amã, primeiro-ministro do rei Assuero. Esther 3, versículo de número 1 e versículo de número 15. Da mesma forma, Deus colocou Cifra e Puã no lugar certo, no momento certo, para livrar muitas crianças hebreias de um genocídio no Egito. Amados irmãos, Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Deus colocou Abadias como mordomo dentro do palácio da Jezabel, para podermos que ficasse sabendo todos os planos malignos de Jezabel e rei Acabe. Nós podemos perceber que quando a rainha Jezabel mais rei Acabe mandou destruir todos os altares de sacrifício do Deus vivo de Israel, ele avisou os profetas. E também ele, quando ela ordenou para matar todos os profetas do Deus vivo de Israel, que de manhã eles colocavam holocausto para o Deus vivo de Israel, à tarde eles colocavam para Assará, Deus de idolatria, Deus pagão. O que aconteceu? Abadias pegou 50 profetas do Deus vivo de Israel, escondeu no buraco, pegou mais 50 profetas, escondeu no outra caverna, no outro buraco, e alimentava eles com pão e água todos os dias. Imagina, tempo seco, tempo de seca. E o Senhor arrumava a forma logística, a forma espiritual, a forma física de manter os profetas dele vivos. Todo dia ele levava 100 pães, 50 para um buraco, levava água, 50 para outro buraco, outra caverna, e levava água. E não tinha água em Israel naquela época mais. A seca tinha instalado. Mas Deus trabalha, não com hipóteses, mas trabalha com fatos reais. Quando Deus quer, tudo acontece. É só nós abrirmos nosso coração de dentro para fora e deixar o amor de Deus trabalhar, deixar o amor de Deus germinar, que tudo acontece na minha vida e na sua vida. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe a nossa casa, o nosso lar, onde eu prego, oro, eu e ela lemos a Bíblia, evangelizamos, ganhamos alma para o reino do Senhor. Peço que o Senhor abençoe a minha borracharia da forma que o Senhor vem abençoando, Senhor. Aonde o Senhor me dá meu sustento físico, meu sustento humano, meu sustento terrestre, meu sustento terráqueo. E também, Senhor, onde o Senhor me dá meu sustento físico e espiritual. Onde o Senhor envia todos os meus fregueses, todos os meus fornecedores para mim, Senhor, ter a minha alimentação. Onde o Senhor colocou um anjo na direita, na esquerda, para frente, para trás, no meio e do lado, com 2 espadas desembaiadas, uma espada de fogo e uma espada de sangue na porta da minha borracharia, para quando os falsos, mentirosos, idólatras se levantar contra mim, olho grande, olho gordo, inveja, contenda, porfia, ira, o Senhor está com a potente e poderosa mão do Senhor em minha direção, me protegendo dessas invertidas malignas e maléficas do inferno. Está tudo queimado em nome de Jesus.